E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todos mais uma vez muito bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu te ajudo a dominar as técnicas dos grandes pianistas do jazz e da música popular brasileira. E no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar aqui uma informação muito importante para quando você vai tocar em grupo e nesse grupo, nessa banda, tem um contrabaixista. Isso realmente interfere na nossa performance musical na hora da gente tocar os acordes, as aberturas de acordes, os voicings, porque o contrabaixista já estará tocando, transitando por essa região mais grave, que quando a gente toca um arranjo para piano solo, ou vai acompanhar um cantor somente piano e voz, ou um solista, a gente explora bastante, né, essa região, até para que tenha bastante peso aquilo que a gente está tocando, tenha um bom preenchimento, isso é normal. Agora, quando a gente vai tocar em grupo, quanto mais instrumentos a gente tem, quanto maior a formação, menos coisas a gente vai fazer. Aí realmente aquela velha frase do menos é mais vai fazer mais sentido ainda. E se nesse grupo, nessa banda, tem um contrabaixista, a gente não utiliza aqui essa região, deixa o contrabaixista utilizar, a não ser que vocês tenham um arranjo combinado, pensado, onde um vai dobrar aquilo que o outro está fazendo, ou alguma outra estratégia de arranjo de forma de atuação entre piano e contrabaixo. Mas, no geral, primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que não tocaremos nessa região, né, mais grave do piano. A gente vai transitar mais aqui pela região do dó central, região média, e também toda a extensão aguda do piano também pode ser explorada, tá? E isso muitas vezes pode gerar uma certa confusão da gente saber como montar os acordes. Então eu gostaria de compartilhar aqui alguns voices muito importantes para que você possa, quando estiver se deparando com essa situação, você possa saber como montar os acordes. Isso é muito, muito importante, tá bom? Então eu vou dar aqui algumas orientações, alguns voices, para que você possa ter aí alguns caminhos na hora de tocar e fazer os acordes tocando com contrabaixista. E o primeiro deles é a estrutura superior. A estrutura superior, esse voice eu já talvez até tenha falado dele em algum momento aqui, em algum dos vídeos aqui do meu canal, mas nunca falei dele nessa situação em relação a tocar com o contrabaixista. Então vamos lá. O que consiste? Consiste em deixar aqui na mão esquerda, nessa região mais média, próximo do dó central, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, em fazer terça e sétima, aqui eu estou pensando num dó 7+, fazer a terça e a sétima do acorde. Eu posso adicionar algumas notas de extensão ainda aqui na mão esquerda, tá? Você pode, não tem problema nenhum, mas aqui eu vou deixar apenas terça e sétima, até para ficar mais claro aquilo que eu vou falar. E aí a mão direita vai adicionar alguma nota de extensão, ou algumas notas de extensão. Pode também colocar quinta justa, No caso aqui eu estou colocando Sol, quinta justa, Lá, sexta maior, que é uma extensão, e o Ré, a nona, tá? Uma forma muito legal, muito interessante é você sobrepor uma tríade, aqui no caso do Dó 7+, tríade de Ré maior, ou seja, uma tríade maior um tom acima, que me permite encontrar essas três extensões, 11ª aumentada, sexta e nona, tomando cuidado aí com a 11ª aumentada, que é mais dissonante, não é toda situação que talvez ela soe bem, tá? Mas este é um primeiro voice, um primeiro recurso que você pode utilizar. Vamos fazer aqui um Dó menor 7, ó. Dó menor 7, eu fiz aqui, ó, a tríade de Ré menor, que é uma tríade menor um tom acima, que tem todas as extensões do acorde menor, que no caso é a 11ª justa, a sexta e a nona, e aqui eu mantive terça menor e sétima menor para poder montar esse acorde. Então a estrutura superior é esse primeiro voice, lembrando que aqui eu estou tocando baixo só para que você possa escutar, a sonoridade do acorde em relação à fundamental. Porém, pensando aí que você vai estar tocando com um contrabaixista, você faz só aqui, sem tocar ali na região grave do piano. Um segundo voice, que eu também, esse sim eu sei que eu já falei algumas vezes aqui no canal, é a abertura quartal, e já falei dele porque ele funciona em várias situações, é um acorde que tem uma ótima sonoridade, a abertura quartal, que consiste em eu pegar uma nota aqui na ponta, no caso do acorde 7+, eu vou pensar que esse Sol é a quinta justa, e aí eu vou abrir esse acorde em intervalos de quarta justa, ó. Percebe, ó, do Sol para o Ré quarta justa, do Ré para o Lá quarta justa, do Lá para o Mi quarta justa, do Mi para o Si quarta justa. Se eu ponho o baixo, tem um Dó 7+ aqui sendo tocado, tá? Lembrando que, dependendo da nota que está no baixo, você nem precisa mudar as notas que você está tocando aqui. Por exemplo, se eu colocar um Mi aqui no baixo, isso aqui vai soar como um Mi menor 7, ó. Aí o Sol vira terça menor, o Ré
vira a sétima menor, o Lá a quarta justa, o Mi a tônica, fundamental, e o Si a quinta justa. Ó. E mais uma consideração ainda sobre a abertura quartal, voltando aqui para o Dó, é que você pode adaptá-la para ela se encaixar em alguns outros acordes. Como, por exemplo, eu quero que isso aqui agora seja um Dó7. O que eu vou fazer? Esse Si, eu vou descer meio tom, vai ficar um Si bemol, ó. E aí, eu tenho um Dó7. A única questão é que entre o Si bemol e o Mi eu tenho uma abertura aqui, um intervalo de quarta aumentada. Mas você pode fazer isso, esses ajustes, para adaptar a abertura quartal, para que ela se encaixe em outras situações, em outros acordes, né? E mais uma consideração em relação à abertura quartal, que acaba sendo uma variação desse voice, é que você pode fazer inversões. Como assim inversões? Você pode pegar algumas notas que estão aqui, no caso o Sol, e descer uma oitava. Veja só. Olha o que eu fiz aqui, ó. Tive uma abertura quartal invertida. Poderia experimentar ainda para ter referência dessa abertura e saber que ela pode se encaixar aqui no mesmo acorde, pegar, por exemplo, esse Mi, ó, e fazer ele também uma oitava abaixo. Lógico, eu não vou ter aquele intervalo de quarta justa todo certinho, mas eu sei, né, que é uma abertura que eu fiz ali inversões, alterações, mas que a origem dela é a abertura quartal e por isso ela também dá certo, tá bom? Terceiro voicing, que esse também eu já falei aqui no canal, que é a abertura So What. Lá na música So What, do Miles Davis, que está no álbum Kind of Blue, tem uma música, né, que é essa música aqui. Depois eu pretendo fazer um vídeo para falar mais detalhadamente desse voicing. Mas é uma música que tem isso aqui. E quando se toca essa abertura, que se eu não me engano é o Bill Evans que toca, né? Isso aqui ele está num Ré menor. Ele movimenta, né? Ó. Mas o alvo dele é o Ré menor 7 que está aqui, ó. Na verdade aqui, tá? Ré, Sol, Do, Fá, Lá. Isso aqui acabou se tornando uma referência de uma abertura, né, um voice que soa muito bem e que a gente pode aplicar em vários acordes. Vou usar o Ré menor 7 aqui como referência para poder explicar, mas essa estrutura de intervalos ela funciona muito bem para ser um voice e ser aplicado em diversos outros acordes. Porque veja só, se eu mudar a fundamental aqui e colocar o Fá, eu tenho agora um Fá 6, Fá com sexta, né? Então, essa abertura ela pode ser utilizada em outros acordes, né? Poderia até fazer aqui, ó, colocar um Mi bemol, ó. E aí virou um Mi bemol 7+, com quarta aumentada, tá? E como que é a estrutura desse voice, né? Para repetir algo que eu já falei aqui. Eu tenho aqui, entre as duas primeiras notas da ponta, um intervalo de terça maior. Então, entre o Lá e o Fá tem um intervalo de terça maior. E a partir dessa segunda nota mais aguda, tudo desce em quartas justas, ó. Fá, Dó, Sol, Ré. E aí, vamos pôr aqui o baixo no Ré. Eu tenho aqui um Ré menor 7. Tá? Se eu fizer aqui, ó, eu tenho um Mi menor 7. Se eu puser o baixo em Dó, eu tenho um Dó 7+, tá? Então, assim como na abertura quartal, dependendo da nota que está no baixo, você vai ter outro resultado, né? Podendo usar, às vezes, uma mesma configuração de notas para diversos acordes, tá bom? Então, essa é a abertura So What, que eu tenho esse intervalo, essa estrutura. Intervalo de terça maior nas duas primeiras notas mais agudas e o restante eu desço em abertura quartal. Importante reforçar que aí dependendo da nota que está no baixo, né? Toquei aqui agora Fá 6, ó, Mi bemol 7+, Ré menor 7. Né? Então dependendo do que tiver aqui no baixo vai ser um outro resultado de acorde. E uma quarta e última que eu até pensei, coloco ou não coloco aqui no vídeo, será que ela funciona, será que ela não funciona? Porque eu utilizo esse voicing muito mais assim para blocar frases, melodias, do que propriamente para tocar um acorde para fazer acompanhamento, mas é possível de ser utilizado dessa maneira. Porém eu acho que fica o acorde um pouco mais magro, digamos assim. Ele não soa com aquele peso, mas também pode ser utilizado, que são os drops. Também tem um vídeo aqui no canal falando do que é um drop, então aqui eu não vou ficar explicando muito o que é. Mas basicamente é o seguinte, quando eu monto uma abertura de acorde, e aqui eu vou utilizar 4 notas, né? Então vamos imaginar que eu já tenho o baixista fazendo o Dó, a tônica, e aí eu montei aqui, ó, Mi, Sol, Si, Ré, tá? Aqui ele está numa posição fechada. Se eu tocar só com a mão esquerda, tendo o baixista fazendo Dó, eu já consigo tocar. Então eu quero abrir um pouco mais ele, tá? Mas para isso, né, ficar mais claro, né, para a gente seguir o procedimento do drop certinho, eu vou fazer agora aqui na mão direita uma oitava acima, ó. Né? Porque o que é o drop? O drop é derrubar algumas notas desse acorde uma oitava abaixo. Veja só, se eu derrubar o Ré, que é a primeira nota mais aguda, basicamente eu não tenho um drop, porque eu tenho apenas uma inversão
dessa abertura, tá? Então vamos considerar que não existe o drop 1, que seria derrubar a primeira nota mais aguda. Vamos pensar agora no drop 2, que é derrubar a segunda nota mais aguda. Essa sim vai gerar um resultado interessante. Vou derrubar esse Si uma oitava abaixo e tenho esse resultado. Olha só que legal, tem um acorde soando bem. Isso se torna uma referência para que eu possa montar um acorde aí para tocar com o contrabaixista. Vamos voltar para a posição de referência inicial. Vou derrubar agora a terceira nota mais aguda, que é o Sol. Né? Vou ter essa abertura. Também é uma abertura que soa bem para tocar em grupo, tá? Se eu pegar o Mi e descer uma oitava abaixo, aí seria um drop 4, que também a gente praticamente fala que não existe e a gente não utiliza, porque fica muito distante aqui, ó, essa nota dessas outras, então a gente não usa muito. O que a gente usa mais? Drop 2, drop 3 e drop 2 e 3, que seria pegar as duas aqui do meio, ó, a segunda e a terceira mais aguda, jogar uma oitava abaixo, ó. E o drop 2 e 4, que aí sim eu derrubo a quarta nota mais aguda uma oitava abaixo e a segunda. Então ficaria, ó, derrubei a segunda e a quarta e tenho essa abertura. Então eu falei aqui meio rapidamente do drop, que é uma opção também para você abrir os acordes quando vai tocar em grupo com o contrabaixista, mas eu faço aqui só uma observação em relação a esse tipo de voz, que eu realmente utilizo ele mais para fazer blocos de acordes em frases, em melodias ou contrapontos, enfim, em fragmentos, trechos melódicos. Eu acho que funciona melhor o drop, mas acaba sendo um tipo de opção de abertura de acorde, de voz, para se tocar ao fazer aberturas de acorde quando você vai tocar com contrabaixista. Então, não queria deixar essa opção de fora. E é isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído aí com vocês, que possa ser de grande serventia, ajuda para que vocês possam ampliar o conhecimento musical aí de cada um e aplicar esses recursos na hora de tocar em grupo, em banda, tendo o contrabaixista junto, que possa ajudá-los bastante. Um grande e forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!